De volta aqui com Personalidades, a gente está conversando com o seu Alveri de Sá e eu tenho que falar que, claro, mudou o meu visual porque mudou o meu salão, o Betinho agora é o meu cabeleireiro e ele tem, assim, uma habilidade muito grande, primeiro para fazer loiras, né? Vocês perceberam, né? Que o meu louro está, assim, radiante. O Betinho é sensacional, gente. Além do corte, pintura, também tem design de sobrancelha e tem também a Dulce, que faz pé e mão, que é onde eu faço. A minha dica de beleza aqui no centro, em Araranguá, super pertinho, nesse telefone aqui, vocês encontram o melhor. É o Betinho e a Dulce. Betinho que agora cuida das minhas madeixas. Continuando aqui com o seu Alveri, agora, quem é que dá esse brilho todo nesses carros lindos, maravilhosos? Porque eles estão impecáveis. Eu só tenho um, ele vive sujo. Eu tenho um colaborador, que é o Cláudio, que na verdade a maioria não conhece por Cláudio, conhece por Bileco, mas é um cidadão araranguaense que nasceu em Araranguá, inclusive nos anos 60 foi playboy em Araranguá. E o Cláudio é o que é o responsável por isso, o Bileco é o responsável por isso. Inclusive, a gente às vezes contrata alguns casamentos e o Cláudio vai trajado a rigor com o smoke de época, dirigindo um carro levando a noiva. Quer dizer que é possível então alugar um desses carros? Nós temos feito isso, inclusive esse fim de semana vai ter um casamento. Mas é só casamento? Não, casamento, bodas de ouro, bodas de prata. Às vezes, quando eu estou aí e que eu tenho tempo, eu vou também. Mas o senhor faz em vários eventos assim, né? O senhor usa o carro para levar uma autoridade ou para... Isso é muito legal. Todos eles funcionam ou não? Quase todos, a maioria. Além de dinheiro, o que precisa para ter uma frota dessa? Olha, eu acho que o que não precisa é de dinheiro. Não. Porque nem tudo que tu consegue comprar, tu tem que ter o gosto de fazer, tu tem que convencer a pessoa a fazer, né? O Bileco, te garanto que ele está trabalhando aqui comigo, mas para manter esse cara nessa beleza que tu estás vendo aí, que eu não preciso mandar, isso é a responsabilidade dele. Ele não ganha aquilo que merecia, ele podia fazer uma outra coisa. É por amor. Ter capacidade. E eu, mesma coisa, eu vivo aqui atualmente, nesses últimos anos, o meu paradeiro é aqui, eu que gosto de regular os motores, eu que gosto de mexer no carburador, eu que gosto de regular uma porta e assim por diante. Quer dizer, as coisas grandes, quando tem que fazer um motor, eu contrato um terceirizo, mas eu tenho que acompanhar, tem que dizer como é que se faz, como é que não se faz, e aquela coisa toda. O sistema de freio, e todo um trabalho, né? Para manter os carros, para recondicionar um carro, para recuperar um carro, a pintura, por exemplo, nós temos que fazer a pintura de época. Por exemplo, tem cores que não existem mais no mercado. Mas são as cores, os meus carros, todos eles, são pintados com cores da época, a cor original dele. Mas como é que o senhor consegue? Aí a gente manda fazer a tinta, as empresas aí fazem a tinta. Esse carro que nós estamos sentando aqui, essa Plymouth, essa beleza aí, que é um Plymouth 1934, de 2 lugares, esse carro não é a cor original, porque ele está em vermelho e azul, que são as cores do estado de São Paulo. Eu conheço esse carro há uns 30 anos, está na minha mão há uns 2 anos já. Mas esse carro, ele desfilou com a Marta Suplicy quando foi governadora da Avenida Paulista em São Paulo. Por isso que eles pintaram esse carro dessa cor. Aí eu negociei esse carro, eu era apaixonado por esse carro, e fiquei com ele, está aí. Ainda existe carros assim para ser comprados? Existe. Em São Paulo é um berço muito grande, né? Só que esses carros mais antigos, por exemplo, hoje tem um pessoal que está importando carro dos Estados Unidos, mas aí não são esses carros aqui, eles estão importando carros dos anos 70, dos anos 80, e carros, uns clássicos, por exemplo, como Cadillac, que não é a nossa realidade. A nossa realidade são esses carros comuns, né? Mercedes era uma raridade. Eu tenho uma Mercedes 74, LS 500, esse carro era do João Paulo Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, eu comprei no leilão em São Paulo, sou o segundo dono.
está na minha mão desde 90, que está na minha mão há 24 anos já. É de 74. 74. Tem melhor condições. Então, são coisas assim, né? E não são só carros, a gente vê, tem algumas coisas, alguns símbolos, tem uma máquina registradora, tem... aquela máquina registradora, ela já é uma réplica da antiga, né? Que ela já emitia cupom fiscal na época, não era bem cupom fiscal, ela emitia um cupomzinho, né? E era uma réplica que se vendia. Eu usei essa máquina há muito tempo no posto. E aquele capacete que tem lá, ele tem alguma história? Aquele capacete vermelho era do meu filho Aurélio. Eu tenho uma moto dele que está lá no outro posto, que ele usava, né? Mas infelizmente ele não morreu de moto, morreu de carro, né? Então... Mas quando o senhor vê um capacete, assim, hoje o senhor consegue ver as coisas dele e passar sem sentir? Ou ainda dói sempre? Olha, a Tereza usa diariamente uma medalha com a fotografia dos dois. Ela não sente falta de um relógio ou de um brinco, mas da medalha deles ela usa. O senhor ainda lembra, assim, isso aqui eles iam gostar, assim, eles fazem parte do seu mínimos dia a dia? Dos mínimos detalhes. Inclusive, mas esse homem, como é que ele morreu? O Adriano, o mais velho, morreu na beira da praia, num jipe, com 14 anos. Mas eu com 16 já trabalhava de caminhão, faria tudo de novo, o mundo era diferente, né? O Aurélio, quando faleceu, tinha 17, mas ele estava trabalhando já no posto da Sangadareia ali e foi levar um grupo de funcionários, inclusive, que ia ter uma corrida de bicicleta em Torres, e ele foi levar o pessoal lá e aconteceu um acidente e faleceu. Você estava em 4, só faleceu ele. O Adriano também estava em 4, só faleceu ele. Então são questionamentos na vida, são mistérios que a vida não te diz, né? Então às vezes as pessoas, o senhor perdeu isso? Não, eu perdi a coisa mais importante na minha vida, que foi com os meus filhos, né? Quer dizer, materialmente não significa outra coisa que tu... E a gente convive com aquilo. Para mim, eles estão junto comigo a vida toda. Um acidente é uma forma muito brusca, muito... Às vezes parece injusto de perder alguém que a gente ama, porque numa hora tu dá um beijo e diz até mais, e depois não tem. Esse rapaz que morreu de acidente de caminhão aí na praia, tem 46 anos, de repente um cara desse com toda a saúde, ele era profissional, ele foi piloto de Fórmula Truck, né? E o carro dele era preparado. O único caminhão preparado que tinha ali, com gaiola dentro, com N coisas, né? Era o dele, e faleceu. Quer dizer, é um mistério. Claro que foi excesso de confiança, foi autoconfiança que ele faleceu. Mas por isso que o Ayrton Senna morreu também, por isso que o Schumacher agora, depois de ter campeão tantas vezes, esquiando lá. Quer dizer, então, não acontece, se o cara ficar em casa dormindo, não acontece nada. Eu fiz a primeira corrida ali e não perdi nenhuma, todas as corridas. As primeiras, nós estamos na 22ª, parece, né? 24ª. As 15 primeiras a gente fazia tudo. Depois então que se profissionalizou. Por aí. Você acha que vai acabar? Eu acho que não. Mas é um risco. Se ela não tivesse risco, não tinha toda essa burocracia, né? A federação estava aí, o presidente da federação estava aí, a Federação Automobilista, né? Ali, né? Foi pago uma taxa para eles fiscalizarem, né? Os caminhões eram inspecionados, né? Será que a vida dele, ele morreu, e será que ele não tivesse morrido, que o caminhão tivesse desgovernado e atropelado uma dezena de pessoas ali, não era muito pior? Era muito pior. Então, é um risco, né? Esse avião caiu lá agora com 200 e poucas pessoas, nessa era que tu tens chip, tu tens GPS, tu tem tudo, um avião desaparece por 20 dias, ninguém sabe onde é que está, com 300 pessoas dentro quase, né? É verdade.
Então são os mistérios, ninguém pode duvidar das coisas. E hoje o senhor aceita as suas perdas? Assim, são coisas que acontecem? Sim, nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos conversando aqui, mas amanhã eu posso não estar. E eu tenho consciência disso. Aliás, se o senhor soubesse que o senhor tem aí 3 dias de vida, o que o senhor faria nesses 3 dias? Olha, eu sou uma pessoa, eu tenho dito que nunca fiz mal para ninguém, nunca desejei mal para ninguém, né? Nunca tive inveja de ninguém, realizei na minha vida tudo que eu quis, tudo que eu sonhei eu realizei, tá? Mas sempre a gente podia às vezes ter dado mais, porque eu tenho a fama de meio carrancudo, de não falar com as pessoas, inclusive na campanha política enfrentei nunca fui em bodega, nunca ninguém viu eu sentar num bar e tomar uma cerveja. Como é que numa campanha política eu vou lá para um boteco? Eu não fazia, nunca fiz isso, né? Mas eu atendo todo mundo, eu falo com todo mundo, então talvez me desculpar com alguém se eu tivesse feito alguma coisa nesses 3 dias, né? Se eu ofendi alguém, né? Mas a vida é assim, tu tem que estar preparado. Falando em política, e aí o senhor entrou no ramo político. Acho que começou também essa visibilidade bem grande quando o senhor assumiu a SDR. Na verdade eu gostei de política mesmo antes de começar a votar, porque o meu avô era político, era um getulista. O meu avô tinha um quadro do Getúlio Vargas na sala e tinha um Getulinho de chumbo que eu tenho igual, que ele em cima da mesa, e nós quando era criança queria fazer aquele Getulinho dele deitar e não deitava, porque ele era de chumbo, né? Então meu avô era uma pessoa política, eu sempre gostei muito de política. Então o senhor sempre conversou sobre isso, sempre se interessou? Sim, sempre me interessei por política, e quando fui e sempre, por exemplo, em Araranguá, modéstia à parte, todas as entidades de classe que tem, a CDL, a Sociocomercial, o sindicato, a própria PAI, eu participei de todas, sou fundador de todas, né? E a gente sempre teve voltado isso. Na verdade, é um meio de se fazer política também, né? Porque de participar da sociedade. De participar dessas coisas. Mas na política, tu já participou de política, nós já conversamos outro dia, fui amigo do teu pai era um apaixonado por política também, né? Mas a política ela é muito ingrata, né? É danada. Tem danada, se tu não tiver um pouco dos pés no chão, Porque quando a pessoa é voluntária, quando ela trabalha em benefício dos outros, assim, como o senhor faz, tal, por entidades, por pessoas, pelo coletivo, faz sem esperar nada em troca. Sim. Mas na política, infelizmente, não é que a gente espera, mas tem que ter a troca, que é o voto, que é a confiança da pessoa. E o que o senhor sentiu quando o senhor perdeu a eleição para prefeito? Eu animei as pessoas que estavam lá em casa, que foi um dos poucos que ficou. Outro dia, às 7 horas da manhã, eu estava lá na Rádio Araranguá falando com o Saulo. Mas ficou uma mágoa? Ficou uma mágoa porque tinha pessoas muito ligadas a mim que não votou em mim, muito. Pessoa inclusive família, né? Política danada, porque aqui na nossa região, Araranguá, quando eu falo Araranguá, para mim, Praia Grande, Arroio do Silvio, São tudo igual, porque tudo já nós temos aqui, nós temos o pessoal da ex-DN e o pessoal do ex-PSD, né? E isso não caiu ainda. Se lembra, então, e eu respeito isso, que teve pessoas que não votou em mim, porque eu era... Ainda por causa disso? Por causa disso, que o avô dele não era do meu partido. O meu avô era contra o partido dele. E existiu muito isso, né? E também existe as trocas de favores, né? O senhor superou essa perda? Ou o senhor ainda tem... Não. Eu, por exemplo, sou fundador do Lions Clube, né? Fundador não, entrei no Lions, eu sou
eu fui leão durante 37 anos, 100%. Inclusive tenho o troféu Melvin Jones. E me decepcionei muito lá com meus companheiros, né? E deixei o Lais aquele dia. Daí eu era um abnegado. Só não fui governador, mas tive todos os cargos, né? Eu saía daqui para ir lá no oeste catarinense, com o estado de chão nos anos 70, as convenções, as coisas, né? E... Se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor seria candidato novamente? Não. Se eu perguntar se o senhor vai ser candidato de novo, nem pensar. Nem então. pensar. Mas gosto, estou junto, né? Eu tenho um ídolo na política que se chama Luiz Henrique. Inclusive somos da mesma idade, ele nasceu em 1940 também. Mas é meu ídolo, porque eu tenho acompanhado o trabalho dele, né? E onde ele está, eu estou junto. O que a dona Tereza, o que a sua família achou quando o senhor disse, não, vou ser candidato a prefeito e... A Tereza, a princípio, não queria, nunca quis, ela custou, mas aquilo que já se falou, nós somos uma família unida, uma família que está... Se vai um, se vai um, vai tudo. Todo mundo largou tudo e pegou junto, né? Inclusive a Tereza, ela foi para os palanques fazer os discursos dela, ela foi fazer a campanha dela. Ela é uma pessoa muito amada, muito adorada, ela também tem um trabalho muito participativo. Ela ficou no Lais aquele tempo todo, nós fomos presidente de CDL e na associação, nessas entidades e tudo. O senhor gosta de viajar? Viajou a vida inteira Eu como gosto de viajar, né? Mas a Tereza não gosta de viajar. Nós já fomos para o México, em Cancún, passamos uma semanada lá com ela. Já fizemos aqui para a América do Sul, já fomos para o Chile, já fomos para a Argentina. Qual foi a melhor viagem? A melhor viagem que eu já fiz na minha vida, nós saímos daqui de carro antigo e fomos a Fortaleza. Viajamos 5 dias, saímos de São Paulo em 50 carros. Chegamos em Fortaleza em mais de 200. Aliás, em Natal. A Natal nós fomos. Nossa! Aí chegamos lá... Vocês foram em comboio? Fomos em comboio. Imagina passar por um comboio. Nós viajamos uma semana. Aí ficamos 5 dias lá em Natal. Aí de lá, alguns vieram de carro, mas a maioria, nós aqui do Sul, despachamos os carros para uma cegonha e viemos embora de avião. Vou fazer perguntas bem rapidinhas, tá? Um time de futebol. Sou vascaíno. Quem vai ganhar a Copa do Mundo esse ano? O Brasil, né? Uma decepção. A eleição. Uma raiva. Não tenho raiva assim, não. Uma alegria. Olha, a alegria de encontrar com os amigos, a minha festa de 50 anos de casado, por exemplo, que eu convidei as pessoas que eu queria, né? E foram, só tinha 200 convidados. Um orgulho. Das minhas filhas, minhas 4 filhas. Um medo. Da traição. De um modo geral. De um modo geral. Uma pessoa. Olha, para mim, a minha mulher é meu ídolo principal. Oh, o senhor é romântico? Sou. Ah, é? Que legal. Tenho a minha mãe, mas a minha mulher eu te garanto que se tu perguntar para ela, ela vai dizer a mesma coisa. Ah, se não disser também, né? Depois dessa declaração. Um carro que o senhor ainda não tem, mas quer ter? E um carro que eu não tenho e que eu queria ter é um Ford Coupé 1947. E tem aqui pela Redondeza? Tem. Eu tenho um ali, mas não é Coupé, é um 4 portas. Eu queria uma barata Ford 1947. Uma coisa que o dinheiro não compra e que o senhor tem? A solidariedade. O apoio, a honestidade, a palavra. Tem alguma coisa que o senhor sempre come? Não pode faltar aquilo? Não, eu sou bom eu como qualquer coisa em casa. Eu almoço todos os dias em casa. Ah, que legal. Se eu tenho, durante esses anos tudo de empresário, se às vezes tem um almoço de negócio, eu dou um jeitinho, mas vou almoçar em casa. E ao meio-dia, todos os dias eu estou em casa. E a cozinheira é a dona Tereza. E qual é o melhor prato da dona Tereza?
Ela faz, a Tereza é uma ótima cozinheira, mas do dia a dia, toda segunda-feira ela faz feijão, ela cozinha feijão, toda segunda-feira. Então o feijão da segunda-feira não é muito bom, mas o da quarta é ótimo. Ela já faz para sobrar para quarta. E esse feijãozinho da segunda-feira tem o restinho de carne que sobrou do domingo e aquela coisa toda, então, um charquezinho, uma linguiça. Aliás, me fez lembrar, vou fazer uma merchan aqui, que eu não tenho, infelizmente, uma Dona Tereza para fazer a minha comida, e aí eu almoço todos os dias. Eu almoço lá no restaurante Peninha, que fica bem em frente à Rádio Araranguá. Para mim é super fácil. Atravesso a rua, tô lá no restaurante Peninha. E lá tem um buffet aquilo, gente, nossa, que é muito bom mesmo. Diversas saladas, para quem gosta de churrasco, tem um churrasco. E a sobremesa, que é sensacional, que eu não abro mão, né? E além de tudo isso, o restaurante Peninha tem um ambiente climatizado, é atendido pela própria Estela, pelo Peninha, e à noite tem lanches e também o Peninha a gente pode ligar para lá e marcar um evento, um casamento, uma formatura, é um ambiente grande, tem estacionamento, fica a minha dica aí. É onde eu almoço. E a gente tem uns gostinhos assim, né? Quando gosta daquilo, não consegue mudar. Um defeito seu que o senhor gostaria de não ter? Eu gostaria de ser, eu sou muito tímido, eu gostaria de ser mais aberto, gostaria de chegar mais nas pessoas, de ser, que as pessoas me entendessem. O senhor acha que é por isso que tem a fama de ser bravo? Eu sou meio muito tímido, eu sou muito tímido, assim, então, por isso talvez seja. Se o senhor pudesse resumir a Dona Tereza em uma ou duas palavras, o que seria? É a minha parceira, foi a mulher da minha vida, né? E a sua mãe? A minha mãe também, a minha mãe com 90 anos, ela tá às vezes tem um esquecimento, a parte dos nomes dos próprios filhos, mas o meu ela nunca esqueceu. Sou mais velho, né? Foi o primeiro, ela faz mais tempo que ela está dizendo o seu nome. Domingo eu ainda estive ontem lá e ela olhou para mim e disse, bah, mas que bonito que tu estás. Olha, mas diz que esses elogios de mãe não sei se conta muito. Pois é. Mas o senhor está muito bonito. Tá, o senhor se sente saudável? O senhor se acha bonito? Eu, claro, já vou fazer 74 anos, né? Mas eu já estou sentindo o peso não é mais aquela. Eu já não pego mais um automóvel para fazer aí, dirigir 4, 5 horas sem parar, não consigo mais fazer isso. Se o senhor tivesse um superpoder, tipo assim, ficar invisível, ter uma força descomunal, ou uma visão de raio-x, ou andar por baixo d'água, atravessar a parede, o que o senhor gostaria de ter? Que ninguém ia saber. Olha, eu acho que eu tenho tudo. A única coisa que eu gostaria, que eu sinto muito, esse negócio da saúde, eu sofro pelas pessoas. Eu nunca, eu tenho aqui 48 anos de posto de mão da estrada. Se eu fiquei 1 ou 2 dias sem vir no posto porque estava doente, foi muito. Eu acho que não fiquei, por doença, né? E eu vejo muitas pessoas sofrendo por doença, sendo humilhado, sendo maltratado, né? Eu acho que a saúde tinha que ser igual para todo mundo. Eu torço para que agora esse hospital nosso regional aí, atendendo só pelo SUS, eu acho que aquilo ali deveria, todo mundo ter a mesma oportunidade, porque eu posso pagar um plano Unimed e de helicóptero para qualquer lugar, mas não adianta, o meu semelhante não. Eu gostaria que fosse igual para todo mundo. Há 2 meses atrás, eu perdi um funcionário que foi 1 ano e meio doente, trabalhou 30 anos comigo. Era como se fosse meu filho, trabalhou desde criança, né? E então, aquele rapaz, a gente não podia fazer nada. Eu escutei no rádio hoje uma senhora grávida que queria fazer uma ultrassom só daqui a 60 dias. Pô, 60 dias lá para ter morrido já, né? Isso não podia, isso não pode. A minha frustração é essa. Se tem para todo mundo, tem para mim também. Agora, se só tem para mim, não tem para todo mundo. Entendeu? Essa é a minha teoria. As coisas são boas quando é boa para todos. Quando é boa só para mim, não é bom. Que ela pode faltar.
Agora, quando tem para todo mundo, nunca vai faltar. Seu Alveri de Sá, muito obrigado por essa entrevista. Eu adorei conversar com o senhor, adorei conhecê-lo. Eu também tinha uma imagem do senhor muito sisudo, muito carrancudo. O senhor é uma pessoa divertidíssima, uma pessoa inteligente, de um coração enorme. Fiquei surpresa de uma forma muito, muito boa com a pessoa que o senhor é. Muito obrigado. Que grande orgulho para suas filhas. Que grande orgulho para quem lhe conhece. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. E assim eu me despeço hoje, mas semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Até lá.